É com ela. Que tal agora, meu caro aluno, você aí do terceiro ano do ensino médio, da mediação tecnológica, agora voltamos aqui para fazer uma bela revisão sobre petróleos e hidrocarbonetos, tá bom? Porque sem a química orgânica, você jamais conseguirá o aprendizado. E para você ter sucesso na atividade de sala, vamos lá para a revisão? Olha lá então. Veja só. Nós estamos agora revisando o conteúdo sobre petróleo e hidrocarbonetos. E nós vimos que o petróleo, não é isso? Nós vimos que o petróleo, a palavra em si vem do latim, que significa petra e pedra, e óleo, óleo. Lembrando que é um material oleoso extraído das rochas, e é uma substância natural formada por vários compostos orgânicos, principalmente os hidrocarbonetos, onde na sua molécula, na sua estrutura, teremos apenas hidrogênios e carbonos. E os hidrocarbonetos, eles são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. E, com certeza, ligados entre si por ligações covalentes. Na sequência, né, já que você aprendeu o que significa petróleo bruto, óleo de pedra, que gerou o nome de petróleo, vamos prosseguir com a revisão. Porque, fundamentalmente, podemos dizer que o petróleo ele tem duas aplicações, ou seja, duas utilidades, duas aplicabilidades muito importantes. Uma delas é que o petróleo nada mais é do que uma fonte de combustível, onde aproximadamente 85% dos materiais obtidos a partir da refinação do petróleo em refinarias são usados em reações de combustão, ok? Onde são queimados para gerar energia. Seja na forma de gás, né? O gás de cozinha, o gás butano e etc. Seja na forma de gasolina, hidrocarbonetos, seja na forma de óleo diesel, enfim. De forma que o petróleo é uma fonte de combustível e também fonte de matérias-primas. Já outros 15% são utilizados pela indústria petroquímica na produção de plásticos, na produção de fibras, fertilizantes e muitos outros. Quer dizer, a indústria petroquímica, essa sim, ela tem uma grande dimensão e é onde são produzidos os plásticos, as tintas, os agrotóxicos, enfim. Tá bom? Só para lembrar que nós estamos revisando sobre petróleo e hidrocarbonetos. E, na sequência, foi mostrado para vocês aqui, ó, no geral, que o petróleo bruto, né? Ele é um óleo escuro, viscoso, porém ele vem numa fornalha a uma temperatura de 400 graus aproximadamente. E aí, esse petróleo, ele aquecido, vai para uma torre de destilação, que é a destilação fracionada. Por quê? Porque a 340 graus eu obtenho resíduos. A 300 graus eu obtenho óleo combustível. A 280 graus, óleo lubrificante. A 260, óleo diesel. 180, querosene. 110, nafta. 30 graus, gasolina. E 20, o gás refinado. Então, moral da história. Isso significa dizer que, devido às temperaturas de ebulição desses componentes derivados do petróleo serem muito próximos, essa destilação é chamada fracionadas, porque está falando que nós estamos tirando partes do petróleo. E se é para separar a parte do petróleo, como você sabe, meu caro aluno, destilação é uma técnica onde você utiliza aquecimento, vaporização, seguido de condensação.
devido a diferentes temperaturas, obter esses componentes. Por isso dizemos que a destilação é fracionada, não é isso mesmo, professor? É isso mesmo, e ela é muito utilizada quando a gente trabalha com mistura de líquidos, né? Diferente da destilação simples, que normalmente tem um sólido dissolvido, né? Até para separar o álcool e a água, você usa uma destilação fracionada, porque, por exemplo, o álcool a 78 graus, ponto 5, ele vai para a atmosfera. A água a 100 graus, então não tem como você ter uma separação completa. Agora imagine o sal de cozinha, cloreto de sódio e água. O cloreto de sódio, ele só vaporiza acima de 1000 graus. A água a 100, aí você faz uma destilação simples. Simples por quê? Você consegue separar completamente os componentes dessa mistura. Mas do petróleo, devido à proximidade dos pontos de ebulição e da mistura, você não consegue separar. Por isso não destilação fracionada. Valeu a revisão? Então agora desejamos a você uma boa atividade de sala e voltaremos para os devidos comentários. Boa sorte, meu caro aluno. Que tal, meu caro amigo, sabendo-se que você realizou a atividade de sala, depois de tantos comentários que eu e a professora Sabina falamos sobre o petróleo, os derivados, o refino, enfim, então acreditamos que com certeza você acertou 100% das questões, é isso mesmo, professor? É isso mesmo. Ou ficou desperto aí aquela curiosidade de querer entender o porquê que aquela questão tem uma alternativa que suspeita, né? E se isso aconteceu, é hora de você ficar ligado nos nossos comentários. Vamos lá, então? Olha só aqui na questão de número 11, se liga no Enem de 2021. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento, eles ocorrem porque os componentes do petróleo, letra A, reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade. Letra B, acidifica o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias de moluscos e a morte de corais. Letra C, dissolvem-se na água, causando a mortandade dos seres marinhos por ingestão de água contaminada. Letra D, tem caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Ou letra E, tem cadeia pequena e elevada volatilidade, contaminando a atmosfera local e regional em função dos ventos nas orlas marítimas. E aí, meu caro aluno, o que você, tá certo? Já que deu para entender muito bem sobre o que é o petróleo tal, e com relação a esse fato que aconteceu em Campos Goytacazes, né? Essa poluição aí, e o conhecimento que você adquiriu lá do primeiro e segundo ano. Então, qual a alternativa que você realmente escolheu? E lembrando que na aula anterior nós falamos que os compostos que apresentam carbono, eles têm baixa solubilidade, não foi, Almeida? Exatamente, porque os derivados, os hidrocarbonetos, com certeza, a maioria são compostos apolares, não é isso, professora Sabrina? Que nós falamos de polaridade das moléculas. Então, se tem baixa polaridade, quais são os que se dissolvem na água? Aqueles que são polares. Polares se dissolvem polar. E os derivados do petróleo, com certeza, são o quê? Apolares. Apolares com baixa solubilidade. No entanto, olha só, se você assinalou que é a letra D, lógico, tem caráter hidrofóbico. E o que significa hidrofóbico? Hidro, água. Fóbico, raiva da água, isto é, não se mistura com a água. Por quê? Porque eles são apolares e a água é polar. Além disso, baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e o atmosférico. E aí, nesse caso da baixa densidade, galera, é aquela situação que vocês vêem no jornal, fica aquela mancha flutuando na água, ele fica ali, ó.
E aí ele faz essa camada e essas trocas gasosas elas não ocorrem. E por isso que a gente tem essas situações de desastres ambientais quando tem o derramamento, né, Almeida? Exatamente. Obrigado, professora Sabrina, pelo complemento, assim, da compreensão que os alunos entendem. Então, tudo que vocês estão vendo nessas aulas, olha só, você vai agradecer, né, professora Sabrina? Lá diante do Enem, né, diante dos vestibulares, por acaso você vai vai ser submetido e a concorrência você vai conseguir êxitos, com certeza. No comentário, exatamente isso aqui, ó, a letra D. Observe que a questão trata de um vazamento em região marinha e devido ao fato do petróleo ser insolúvel em água, quer dizer, hidrofobicamente constituído, apresentar uma baixa densidade, ele é a permanecer sobre a água na parte elevada, né, por causa da densidade menor do que a água, e formará uma camada que vai impedir as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Deu para compreender aí, meu caro aluno? Então vamos lá, agora partindo aqui para a segunda questão. A segunda questão do Enem de 2012 diz o seguinte: diversos estudos têm sido desenvolvidos para encontrar soluções que minimizem o impacto ambiental de eventuais vazamentos em poços de petróleo, que liberam hidrocarbonetos potencialmente contaminantes. Alguns micro-organismos podem ser usados como agentes de biorremediação nesses casos. Os micro-organismos adequados a esta solução devem apresentar a capacidade de, vamos ver? Letra A, excretar hidrocarbonetos solúveis. Letra B, estabilizar quimicamente os hidrocarbonetos. Letra C, utilizar hidrocarbonetos em seu metabolismo. Letra D, diminuir a degradação abiótica de hidrocarbonetos. E letra E, transferir hidrocarbonetos para nível trófico superior. Então, meu caro aluno, lembrando que, olha aí, assunto de Enem, biorremediação já é uma técnica que as indústrias petrolíferas utilizam para minimizar a poluição ambiental. Então, com relação a essa questão, olha aí, uma questão do Enem muito bem fundamentada. E aí, qual seria a alternativa correta que você aí na sala assinalou? A, B, C, D ou E? Olha aí, professora Sabrina, os alunos que já dominam os conhecimentos estão preparados para o Enem, porque eles assinalaram que a alternativa correta seria a letra C, utilizar hidrocarbonetos em seu metabolismo, tá certo? Nesse caso, significa que eles vão estar ali pegando o hidrocarboneto do meio e, como é que a gente poderia dizer, utilizando para se autopromover, né, a sua alimentação, a fonte de energia a partir desses hidrocarbonetos, fazendo com que ele seja eliminado do meio aonde ele se encontra. Exatamente. Então, adaptando o seu organismo ao meio ambiente e favorecendo futuramente a descontaminação de certos meios contaminados. Valeu? Agora vamos partir para a nossa terceira questão. Olha aí, vamos fazer um pouquinho o comentário, isso mesmo, né? O petróleo é formado principalmente por hidrocarbonetos, com a utilização de micro-organismos que utilizam hidrocarboneto no seu metabolismo, onde haverá consumo desse petróleo, gerando uma biorremediação. Então, o comentário que a professora Sabrina fez está exatamente direcionado com a alternativa C que vocês assinalaram nessa questão. Partindo para a questão 3, olha aí, o Enem de 2019 diz o seguinte: na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo, também se encontram componentes mais densos, tais como a água salgada, a areia e a argila,
que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. Agora, a primeira etapa desse beneficiamento é a... Vocês viram lá no refino as etapas que nós comentamos? Então, olha lá, interessante, hein? Será que trata-se da decantação, letra A, evaporação, letra B, destilação, letra C, floculação, letra D, ou filtração, letra E? Lembra lá dos comentários, então, que nós fizemos? Ah, com certeza você já eliminou a questão assinalando a alternativa correta. Olha lá, se você assinalou a alternativa decantação, isso mesmo. Porque primeiro você vai separar o quê? Aquelas substâncias que estão contaminando o petróleo, que têm densidades diferentes do petróleo bruto. Claro, você separou o mais denso do menos denso. Isso é através de uma decantação. E aí, qual seria a outra etapa, professor? Não. Aí, depois de você fazer a decantação, aí é que você partiria para uma filtração. E assim sucessivamente. Por quê? Porque as duas etapas das técnicas de separação dos componentes de uma mistura, as mais fundamentais são essas. E a decantação, com certeza, ela é muito importante, sendo considerada a primeira etapa desse beneficiamento. Mesmo assim, vamos agora para o comentário. O primeiro processo pelo qual o petróleo é submetido, tá vendo? Ao chegar nas refinarias, é a decantação. Por quê? Porque ele serve para fazer a retirada da água salgada presente no petróleo. E aí, meu caro aluno, falamos o quê? Quando nós falamos em decantação, a propriedade que define essa técnica é que a mistura em si de muitos componentes apresentam densidades diferentes. Não é isso mesmo, professora Sandra? É isso mesmo. E essas densidades facilitam essa separação. Lógico que em muitas situações a gente também conta com a ação da gravidade, né, professor Almeida, né? Exatamente, a força, a gravidade é de suma importância, porque a água em si, tá bom? A 4 graus, que nós sabemos que a densidade da água é o quê? 1 grama em cada mililitro. Cada mililitro d'água por centímetro de água corresponde à massa de 1 grama. Agora, imagina essa água, onde nós estamos aqui fazendo o quê? Obtendo o petróleo. E quando esse petróleo vem, ele traz em si grandes impurezas. Todas as outras impurezas que apresentam diferente da água, com certeza, todas elas apresentam densidade superior. Quem é que apresenta densidade inferior? Os gases. Os gases, eles evaporam facilmente. Agora, tudo que for sólido, claro que ele tem densidade maior que a água, claro que vai descer. Então, e a técnica utilizada é a conhecida decantação, não é isso mesmo, professor? Isso mesmo. Lembrando que a gente está falando da água salgada, né? E aí a água do mar ela tem uma densidade um pouco maior que a água doce, né? E os hidrocarbonetos? Os hidrocarbonetos é um óleo, né? Olha aí. E o óleo, eles ficam o quê? Geralmente ele fica em cima e a água fica embaixo. Mas o óleo em si, o petróleo, ele não vem puro. Não. Ele vem com várias partículas sólidas agregadas e aí se torna mais denso que a água. Por isso que nós usamos, primeiro, a decantação. Quando se decanta, que obtém essas partes mais densas, aí você vai fazer uma filtração, porque você está com petróleo líquido, aí nessa filtração você vai tirar impurezas sólidas menores. Mas lembrando, se não fosse a decantação,
o sucesso da filtração também não seria alcançado. É isso mesmo? Ficaria bem mais complexo o trabalho de quem faz esse processo. Mas aí com a decantação e a filtração, fica mais fácil as outras etapas que vêm depois para o refino do Exatamente. petróleo. Valeu a aula aí, meu caro aluno. Vocês aprenderam hoje sobre petróleo e hidrocarbonetos. E olha só que nós teremos mais aula pela frente. Fique ligado.